aproveitar, dar uma geral aqui no mercado da bola, que os grandes já fizeram aqui de São Paulo até esse momento. Quem contratou, quem não contratou. Vamos colocar o Corinthians primeiro? Vamos lá, vamos começar pelo Corinthians. Quem já foi, quem já vem. Corinthians, ó, tem interesse, como vocês falarem, no Savarino. Spierre, eu não lembro dele. Fortaleza? Fortaleza. Ele é Fortaleza? Isso. Canhotinho. Aí, o Maicon assinou, né? Vai ficar. O Corinthians resolveu a parada dele. Tá indo embora. O Romero, Thales Magno, que não conseguiu jogar, acho que o Andileri ainda tem o Andileri ainda tem uma questão de dinheiro ali que estava no impasse. Eu acredito que ainda tem chance de ficar. Mas esse é um cara que quando jogou bem. É. Apesar que a ascensão do Matheus Bidu aí no finalzinho da temporada, que em determinado momento a torcida do Corinthians queria esganar o Bidu. Sim. Queria mandar e botar ele no primeiro ônibus para ir embora. Ele teve uma evolução gigantesca. Acho que a chegada do Angileri também ajudou muito o Matheus Bidu, né? Porque aí ele viu que tinha alguém se coçou, né? É, exatamente. Precisou dar uma despertada aqui, porque chegou alguém que realmente faz bem a posição. E outra, ele também ajuda jogando de zagueiro, né? Então é uma peça... O Dorival Júnior em algum momento gosta de jogar, não é? Ele não fala 3 zagueiros, mas um lateral fecha ou coloca um volante ali na frente, como o Abel fez isso várias vezes na temporada no Palmeiras, né? O Angileri fazia essa função e o Bidu numa segunda linha. E isso funcionou para o Corinthians. Então é um jogador versátil e no Paulistão foi muito importante. Ele resolve a posição. O Bidu é muito mais atacante, tem muito mais agressividade do que o Angileri. Ele é um lateral, aquele cara que marca. Vai algumas vezes. O Bidu não, o Bidu é mais um atacante, um falso ponta do que um lateral. Um ala, né? Mas até pelo calendário que a gente estava falando aqui no início, é importante ter um cara como o Angileri, mesmo que seja para compor ali e revezar com o Bidu. Importante Agora, manter. você queria falar, Bruno? Não, e como é importante prezar pela permanência de alguns jogadores, Fernandinho, porque o Corinthians até aqui tem dificuldades para contratar. Não, o Corinthians está proibido de contratar. Pois é. Até o transferban, enquanto não resolver a situação lá com o time do México, vai ficar Santos complicado. Lagunas. Oi? Santos Laguna. Santos Laguna. E, ó, voltando de empréstimo, o Fagner, o Pedro Raul, o Alex Santana. O Fagner ainda joga nesse time do Corinthians? Olha, se não puder contratar com transferban, eu acho melhor deixar o Fagner lá. Porque se for para pagar o salário dele para jogar por outro clube... É verdade. Eu acho Pedro que joga Raul. também, Fernando. Pedro Raul fica? Não, o Fagner. O Fagner Ficaria. acho que ficaria com ele também. É um jogador que tem a identidade do Corinthians e é um jogador que não vai ter o custo do salário, não vai precisar contratar. Então, acho que, até porque o Corinthians não tem, nesse momento, condições de fazer... E o Fagner e o Cássio foram 2 caras que apanharam demais e saíram num momento muito ruim do Corinthians. É aquela história, sempre alguém tem que pagar a conta. Quem pagou a conta naquele momento de dificuldade do Corinthians foi o Fagner e foi também o Cássio. Mas é o que vocês falaram, o Fagner tem identidade com a torcida. Ele foi formado no Corinthians, saiu para jogar na Holanda, aí trouxeram o cara de volta, deixaram ele ir, trouxeram ele de volta. Foi de graça também numa balada, ele vai embora, libera. Pedro Raul não deu certo no Corinthians, é um fazedor de gol, mas não deu certo no Corinthians, né? Acho que o Corinthians não está precisando de Pedro Raul nem do Alex Só se vendeu o Yuri Alberto. Eu acho que é uma boa... São diferentes, mas é um centroavante, garantiu um que fazedor de fica. gol. Pelo menos na Copa do Brasil ali, ele garantiu que fica, né? O Yuri Alberto. Eu acho que o Pedro Raul, Fernandinho, pode ser uma baita moeda de troca para o Corinthians, caso consiga, é claro, resolver o O transfer. problema dele é o salário, né? Difícil quem paga. Mas aí o Corinthians ter que pagar inclusive metade. pagou metade para o Ceará durante um bom tempo. A gente já viu alguns times movimentando. O Gabigol no gostaram do Santos ano. é isso, metade do Santos, metade do Cruzeiro. É o molde que é possível, né? É uma contratação que foi Diminuiu errada. o prejuízo, né? Exato. Não vai conseguir vender pelo que pagou. O Corinthians pagou muito caro no Pedro Raul. E não é, falando do Gabigol que você falou ali, rapidinho, falando é o que é possível, nem tão possível, né? Porque o Santos vai fazer um esforço alto aí, não é metade. É metade com o Santos pagando um pouquinho mais. E o salário é muito alto. Alguma garantia tem. Alguma coisa tem. Né? Os caras rasgam dinheiro, mas alguma coisa tem. E o Alex Santana é impressionante. Ele estava bem, foi contratado pelo Corinthians, começou bem, se machucou e não conseguiu jogar. Você acha que ele tem condição de se encaixar nesse meio campo do Corinthians aí? Ele chegou muito bem com o Mano, né? Sim. Ele teve uma sessão ali, precisando desse jogador que pisasse um pouco na área, ele chegou bem assim, mas depois deu uma caída. Mas hoje o meio de campo do Corinthians está bem reforçado e está bem preenchido ali. Eu acho difícil a permanência dele também no Corinthians hoje. Então o Corinthians vai ter que resolver essa situação. E o grande problema, tudo isso, até esse momento, é especulação. Porque ó, aqui embaixo está, o Timão está proibido de contratar jogadores pela FIFA e pela CBF. E vai tentar derrubar esse transfer ban. O problema é que o Corinthians ganhou a Copa do Brasil. Foram mais de 77 milhões só do prêmio do título. Foram uns 90 e poucos ali. A direção já disse que metade dessa grana vai para jogadores e funcionários.
E aí tem essa outra metade, acho que boa parte dessa outra metade deve para o Depay, de dinheiro atrasado. É mais de 20 milhões que o Corinthians deve para o Depay pelos acordos, o contrato do Depay. E aí, cara, a Caixa Econômica, que tem problema de prestação com o Corinthians, por causa do pagamento do estádio, saiu uma informação que ela poderia pegar uma parte desse dinheiro, porque está em atraso e tal, tem uma circunstância jurídica aí, e aí não sobraria nada. Como é que se livrar de um transfer ban desse, cara? Onde vai arrumar dinheiro? Tem trabalho para o Marcelo Paz, que vai chegar com tudo agora, né? Tendo que resolver o mas isso ele não mexe, né? Isso é o financeiro do Corinthians. Mas ele vai ter que montar... Mas ele trouxe uma equipe, ele vai trazer uma equipe para trabalhar com ele no jurídico e trabalhar para derrubar o transfer ban. Esse trabalho também que vai ter que ser dele. Isso vai além do cargo dele. Isso é uma coisa de direção. Mas eu acho que ele vai participar, ele não vai aceitar vir Toda pra cá. ajuda é válida, Fernandinho. Acho que todos eles vão ter que trabalhar bastante na diretoria para angariar recursos. Corinthians, não dá para virar o ano sem... Abriu a janela. Por favor, só confirma até quando vai a janela. Acho que até março, Fernandinho. É março, são 2 meses. O Corinthians tem que se livrar desse transfer ban, cara. Não tem jeito. Mas como? Acho que é o principal, o objetivo do Corinthians nesse momento é livrar desse transfer ban. Né? Até porque tem outros transfer ban na porta. Então tem que tentar se livrar. Tem o do Rojas. Se eles o Garro tem uma grana pendurada que deixaram barato. Fazer o acordo, exatamente. Então, assim, o Félix Torres é o que originou o transfer ban. O do Félix é o que originou. Então tem que tentar resolver essa situação, né? É como a Tati falou, o Marcelo vai ter um trabalho junto com a diretoria, com o presidente do clube, para tentar achar soluções, buscar soluções para resolver esse problema, porque o Dorival vai precisar de jogadores. O Dorival ele conseguiu conduzir essa equipe, esse elenco, com uma perfeição assim que é impressionante, é de tirar o chapéu, mas é preciso trazer alguns jogadores para poder fortalecer mais essa equipe do Corinthians. Tem o Charles também, que o Corinthians deve uma grana para o time da Dinamarca. Impressionante, cara. Nunca vi tanto cheque sem fundo voando. Eu acredito que são 76 milhões, né? No total. No total ali. Mais ou menos isso. 76 milhões. E aí tem algumas tem que pagar em parcelas. Aí essa parcela agora... Não, parcela se os caras aceitarem, porque o Santos Laguna não quer mais. O Santos Laguna já tinha feito um acordo... Não, o CRND lá, você paga em parcelas. Aí a CRND, que é onde sim, você mas vai isso é CBF. negociar. Sim, mas tem... Conselho Nacional de Resoluções Esportivas. De disputas. É que já passou, disputas, né? Mas isso é só... Isso aconteceu com o Ranieri com o Cuiabá. Esse CNRD aí, até o presidente do Cuiabá estava reclamando demais, porque só favorece quem deve, não favorece quem é o credor. Que colocaram aí a perder de vista para o Corinthians pagar o cara e o Corinthians não pagou. E não é só o Corinthians, todo mundo. Nós estamos falando do Corinthians aqui, gente. Não tem jeito. Mas eu não sei como vão resolver essa parada. O Corinthians atrasou. Fernandinho, me parece que não tem caminho que não a venda de jogadores. O Corinthians vai ter que... O Augusto contratou 20 na gestão dele, só pagou 2. Em definitivo, né? Com todas as parcelas quitadas, isso aí é muito preocupante. Quem tem mercado no Corinthians hoje? O Bidon, é um jogador que deve ser negociado e caso surja alguma proposta, o Corinthians não deve dificultar para sair, porque tem que vender, tem que fazer dinheiro. E o Yuri Alberto, que a gente sabe que, pelo que se falou, vai ficar pelo menos até o meio do ano. Nessa situação, o Corinthians não tem outras alternativas para fazer dinheiro. O Bidu é possível repor. O Yuri Alberto, nesse momento, eu acho mais complicado botar. Se bem que ele apanhou muito aí, mas é um cara, há uns 2, 3 anos, ele é o principal artilheiro do Corinthians. O principal artilheiro e foi uma peça fundamental para esse título da Copa do Brasil também, né? Já tinha sido no Campeonato Paulista. Mas é aquilo que o Bruno falou, eu concordo com o Bruno, eu acho que o Corinthians vai ter que buscar essa solução e a solução é essa, vender alguns jogadores, né? E aí entra a parte do presidente, é o presidente tentar organizar, sentar com quem precisa sentar, discutir essa situação para poder resolver essa situação. O que não pode um time do tamanho do Corinthians seguir com o transfer ban desde o meio do ano passado e não conseguir buscar uma solução para resolver esse problema. Vamos fazer uma conta, quanto vale o Bidon? Para o mercado europeu, imagino que uns 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. Vamos arredondar, 90 milhões de reais. Vamos dizer, numa boa, vender ele por 100. O Yuri Alberto mais quanto? Mas o Yuri Alberto, o Corinthians não tem a porcentagem total. O Corinthians tem 50%. Mas quanto entra no bolso do Corinthians? 40%. O Corinthians tem metade, 55, uma coisa assim. Quanto entra no mais 100 para o Corinthians? São 200 milhões. 200 milhões, paga o transfer ban e sobra para pagar as contas que vem. Não dá para contratar muita gente. Se acontecer tudo de bom, o Yuri Alberto já não vai no meio do ano. Então, se dá para contar com algum dinheiro, é com o do Bidon.
Que ainda não... Teoricamente, se for negociado. Que não tem proposta, que não tem nada em andamento, pelo menos a informação que a gente tem. Exato. Mas... Por aquele drible dele na final com o Vasco, o moleque ganhou espaço. Valorizou alguns milhões, né? Mas é isso, Fernandinho. A conta é curta, a cobertura é curta. E acho que por isso que buscaram o Marcelo Paz, porque é um cara que soube administrar com pouco no Fortaleza, bem ou mal. Mas não com dívidas. Não com dívidas, é verdade. Ele pegou o Fortaleza na Série C, subiu com o Fortaleza até a A, manteve o Fortaleza e equacionou as finanças. É diferente. Tudo bem, está num time de menor expressão, menor valor no Nordeste, é muito forte Fortaleza, tem tradição no futebol brasileiro, mas o Corinthians é diferente. Muito diferente. Não vai ter tempo, não vai ter muita alternativa. No Fortaleza, errou, não faz tanto barulho. No Corinthians, errou, meu irmão. É a mesma proporção do acerto, ou até maior que o acerto, o erro. E lembrando que também não só isso, né, Fernanda? Precisamos entender também como que vai ser a gestão dele ali, né? Se ele vai ter total autonomia para fazer o trabalho dele. Sabemos que não, né? E a gente sabe que o Corinthians sempre é com muita dificuldade. Todas as pessoas que passaram ali, que tentaram fazer as coisas da forma correta e da forma que tem que ser séria, sofreram dificuldade e acabaram saindo. Então, essa é a grande questão também referente ao Marcelo Paz. Eu já conheci vários ao longo da história, pessoas que chegaram na mesma posição do Marcelo Paz, pessoas importantes do esporte, que saíram nessa situação, época de Rick Mills, época de Kia, saíram do Corinthians, pessoas importantes, gestores importantes do esporte, saíram do Corinthians porque não conseguem mexer. É impossível mexer no Corinthians. E eu duvido que trouxeram o Marcelo Paz e vão dar carta branca para ele. Isso nunca existiu na história do Corinthians. Nunca existiu e só vai existir a partir do momento que o Corinthians virar uma SAF. E mesmo assim vai ter dificuldade. Só quando virar uma SAF tiver um dono, vai resolver. Porque o Corinthians, ao longo da história, ninguém, nem o presidente, nenhum que passou por lá, nem o seu Matheus, que era absoluto, que acho que é o cara que teve mais independência nessa história recente do Corinthians, nenhum presidente teve poder absoluto. Sempre, podia até ter de fato, podia até ter de direito, melhor dizendo, mas não tinha de fato. Nunca ninguém governa o Corinthians sozinho, pela história, por N situações. Então, o Marcelo Paz, não tenham ilusão que por tudo que ele é competente, por tudo que ele já fez, por tudo que ele já mostrou, não tenham ilusão que ele vai mandar. Ele vai até a página 5. O livro tem 100 páginas. As outras 95 é o que a gente sabe do Corinthians. Não tem jeito. E eu imagino, Fernandinho, que vai ser mais um ano de bastidores políticos agitados no Corinthians, porque o Stabile é um presidente de transição e vai manter esse perfil ainda com um aquecimento muito grande das forças políticas internas, investigações judiciais que seguem em andamento. A paz no Corinthians, que parece consolidada depois da Copa do Brasil, ela tem um prazo. Acho que daqui a pouco a gente volta. É o próximo jogo. A rotina normal, exatamente. O Corinthians nunca tem paz, né? Assim, em termos extracampo, né? Em termos políticos, o Corinthians sempre vai ser esse grande problema, né? E isso é ruim, né, para a imagem do clube. Mas o Corinthians nunca teve tranquilidade ali. Os jogadores, eles tentam se blindar. Acho que a grande questão mesmo do Corinthians é tentar fazer o que o Fabinho fez, blindar a parte do futebol, porque o extra ali é meio que impossível ter tranquilidade ali. Só uma informação que chegou agora há pouco, porque a gente estava comentando dos jogadores ali, o Fagner está tentando ali permanecer no Cruzeiro e tentando uma rescisão com o Corinthians. Saiu agorinha essa informação, então, só para atualizar, porque a gente estava nessa arte aí do mercado. O problema maior é que o Corinthians sempre foi assim, mas nunca foi a dívida do jeito que é. O Corinthians chegou num ponto, cara, que está praticamente inegociável, só está sobrevivendo porque é o Corinthians, cara. Se não fosse o Corinthians, dificilmente um outro clube, talvez o Flamengo, talvez outro clube, o próprio Palmeiras, teve um momento que estava pior do que o Corinthians, porque não arrecada tanto quanto o Corinthians, foi quando chegou o Paulo Nobre. Deu maior sorte que apareceu esse cara na vida. E fez o time respirar e seguir. O Corinthians não tem ninguém, até porque a dívida do Corinthians hoje está beirando os 3 pau, mais ou menos, fora o que vem por aí. É diferente dos 150 que pôs o Paulo Nobre lá. Está falando 3 bi no Corinthians, 150 milhões no Paulo Nobre. Tudo bem, foi há 15 anos, era um dinheiro... 12 anos, era um dinheiro razoável. Mas não tem.
O Corinthians hoje não tem mais o mesmo fôlego que tinha 10 anos atrás, que a dívida era grande também, tinha seus problemas, suas dificuldades. O Corinthians continua arcaico. O problema no Corinthians é que ele é atrasado em gestão, administração e nessa maneira de enxergar o time. O Corinthians é muito maior do que ele é. O Corinthians é um negócio que os caras não querem largar. Ninguém quer entregar o osso do Corinthians. E não vai dar. O Corinthians só não tem problemas maiores econômicos porque é o Corinthians, cara. Porque tem uma torcida que empurra, que apoia, que ajuda. Não sei como o Corinthians vai sobreviver se não resolver a sua história rápido. E isso acaba se camuflando, principalmente na última temporada, com os 2 títulos, né? Apesar de todos os problemas financeiros, conquistou 2 títulos e aí, em paralelo ao Palmeiras, que 700 milhões investidos, não ganhou nada. Mas tem margem, porque nos últimos 5 anos ganhou 10. Chegou na final de mais quantos? E tem uma coisa, Bruno, o Stabile, que está lá o presidente, com toda a boa intenção, tentando resolver, ele faz parte da política do Corinthians há 30 anos. Sim. Ele está lá desde a época do Alib. Inúmeras situações, tentou ser presidente, acabou sendo presidente agora por causa de um vácuo político que aconteceu, mas ele faz parte de uma história que trouxe o Corinthians até aqui. Tomara que ele consiga fazer o que o Corinthians precisa. Mas, vamos ver, é a primeira vez que ele tem o poder na mão, mas ele sempre fez parte do poder que esteve à frente do Corinthians e sempre não foi positivo. O Corinthians se esconde muito, os problemas do Corinthians, nas conquistas. É lindo ser campeão, o Dorival Júnior foi maravilhoso, e foi mesmo, merece, os jogadores também, o Fabinho Soldado, mas a gente não pode esquecer que até que ponto é bom para o Corinthians ganhar o título. Porque ganha um respiro para o quê? Para mais um tempo de enrolação, de enganação, de repente não pôr o dedo na ferida. O Corinthians foi campeão, Fernandinho, em 2017 do Campeonato Brasileiro. E, de certa forma... Com o Carille, né? Com o Carille. E desde então não tinha uma outra conquista nacional, uma conquista desse esporte como a Copa do Brasil. Esse período de ausência, o Corinthians passou gastando, tentando, contratando, investindo, ano após ano, reforçando o time e não ganhou. O Corinthians agora ganha uma Copa do Brasil e poderia ser uma chance de, já apaziguei o torcedor, ganhei um título importante. Seguinte, daqui para frente, anos mais tranquilos, anos para a gente pagar essa dívida. Não vai ser isso. Mas não vai ser isso de novo. Eu acho que era uma ótima chance para o Corinthians ter anos mais mas é difícil felizes falar daqui pra assim, frente. né? Porque o torcedor, querendo ou não quer saber da O torcedor do Flamengo é menos exigente que o torcedor do Corinthians. Não, mas eu não estou falando isso. Não é. Mas o que eu estou dizendo, entrou um cara lá que não era do futebol, que era um cara que fazia parte da sociedade lá, sócio do Flamengo, e pumba. Não, eu não estou falando... O torcedor do Flamengo não é menos exigente que o do Corinthians. Não, é que é diferente, assim. O que eu estou querendo dizer é que o torcedor, ele não quer saber de, vai pagar, quando vai pagar. O torcedor quer ganhar título. Mas a torcida do Corinthians está preocupada com a situação financeira, verdade, pelas últimas movimentações aí. A gente vê a insatisfação clara. O torcedor não se preocupava tanto com isso. Vai dentro desse raciocínio que é válido. Sim. Mas hoje em dia... Você vê esse ano que passou, inúmeras manifestações por causa de dinheiro, cara. E o torcedor hoje do Corinthians, e assim como de outras equipes, o que eles querem é a transparência da parte da gestão do clube, né? Que sejam claros com eles, que sejam direto, né? Vai dar para fazer isso? Vai dar para fazer. Não vai dar, tem que... O torcedor corintiano vai continuar apoiando a sua equipe como fez. A torcida do Corinthians levou esse time a conquistar esse título. Não foi a diretoria, não foi os diretores, não foi ninguém. Foi a torcida junto com os jogadores. Então, assim, é ser transparente. Esse é o técnico aí, o diretor. Exatamente. Colocando o Dorival nesse meio, que é muito importante, foi fundamental o Dorival. Mas, assim, acho que tem que ser transparente com o torcedor. Acho que é simples. O Osmar falar, vai dar para fazer isso e pronto. Não dá... E pronto, acabou, tem que ser transparente com o torcedor, é isso que o torcedor corintiano quer, né? Porque o Corinthians vive numa situação como essa justamente porque as pessoas que passaram pelo Corinthians deixou o clube nessa situação.